Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez no culto dessa noite para agradecer o nome do nosso Senhor Jesus. Vamos louvar juntamente conosco nessa noite. Eu convido você para mais um culto.
Boa noite, meus irmãos. Nesse domingo, Dia das Mães, nós queremos também, nesta noite, compartilhar um texto com os irmãos muito precioso. E, primeiramente, desejando mais uma vez às nossas mães, não só da nossa igreja, mas a todas que nos ouvem, que Deus possa abençoá-las, que Deus possa firmar as suas vidas cada dia, honrando ao Senhor na família, como mães, como esposas e, sobretudo, como servas do Senhor. Eu quero estar compartilhando nesta noite com os irmãos no tema o perigo de se prender a valores errados. E o texto está em Mateus 26, dos versos 14 a 16, e o segundo texto em Hebreus, fazendo um contraponto. Mateus 26, 14 a 16 diz assim: Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: Que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Fazendo um contraponto, aqui foi alguém que se prendeu a valores errados. E fazendo um contraponto está em Hebreus capítulo 11, um texto que nós conhecemos muito bem, que nós falamos nele também recentemente, da pessoa de Moisés. E aqui o texto, eu vou ler o texto para ficar melhor compreendido, esse contraponto, que diz assim, Hebreus 11, de 23 a 29. Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Tentando-o, os egípcios foram tragados de todo. Nós vemos aqui então na história bíblica desses dois personagens, Judas, que nós conhecemos muito bem a sua história, a sua trajetória, embora andando com o Senhor por um período, como os demais, mais ou menos 3 anos, mas ao final nós vemos esse triste relato aqui do evangelista Mateus, quando fala que ele estava ali negociando com a cúpula judaica para entregar Jesus. E de fato ele assim o fez, trocando, vendendo-o por apenas 30 moedas, ou seja, se prendendo a valores errados. E este é o grande perigo que nós corremos quando nós tomamos decisões ou fazemos coisas que vão nos afetar tremendamente no amanhã. Ao contrário de Moisés, Moisés tinha todas as regalias, todos os privilégios lá no Egito, no palácio, mas ele abriu mão de tudo isso por causa de Cristo. Ainda que a compreensão não era como nós temos hoje do Senhor Jesus Cristo, mas o próprio texto aqui diz que ele abriu mão de todos esses privilégios por causa do opróbrio de Cristo, para poder de fato servir a Deus. Ele entendeu que Deus era mais importante do que todos os privilégios. E como eu falei hoje pela manhã, por certo ele teve uma educação fantástica dos seus pais naquele período, ou naquele curto período de tempo que esteve em casa, sendo educado pelos próprios pais antes de ir para o palácio. Isso fez a grande diferença mais tarde, quando ele teve que fazer essa escolha de abandonar ali o Egito, por causa também de um crime que ele praticou, mas o fato é que ele preferiu de fato estar fazendo a vontade do Senhor, estar com o seu povo, porque ele percebeu que Deus havia de abençoar e cumpriria a sua promessa como fez, e com certeza ele sabia disso por orientação dos seus pais. Então vemos na história bíblica e no cristianismo quantas tragédias têm acontecido, porque as pessoas têm se prendido a valores equivocados. Então não é novidade para ninguém. Eu quero crer que você conheça alguém que na sua intimidade aí do dia a dia, seja em família, seja entre colega que conviveu com você na mocidade, aqueles que já são um pouco mais velhos, mais experientes, e mesmo os mais jovens, quero crer que conheça alguém que tomou decisões erradas e que tem sofrido por causa disso, por causa de ter prendido a valores errados. Agora, o que pode acontecer quando
tomamos essas decisões? A primeira lição é se perder quanto a fazer a escolha certa. Então isso é muito sério, porque quando nós fazemos uma escolha errada, e nós temos um exemplo na palavra de Deus, no livro de Gênesis, lá no capítulo 4, quando fala de Caim e Abel. Eu quero ler aqui uma parte desse texto, que está registrado no capítulo 4, versos 5 a 8, que diz assim, falando-se de Caim, né? Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, Deus não se agradou da sua oferta. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Depois você pode ler a história como um todo, mas aqui tem um resumo de fato do que aconteceu. Caim, a Bíblia diz que ele foi fazer a sua oferta e provavelmente ele não deu aquilo que havia de melhor, sobretudo porque a oferta que Deus exigia era a oferta de derramamento de sangue. Foi exatamente o que Abel fez. Ele ofereceu lá da sua lavoura, da sua produção agrícola, e provavelmente não deu as primícias, como a Bíblia orienta, como a Bíblia exige de nós. E aquele então faz uma escolha terrível, né? Fez uma escolha errada, depois de ver que Deus não aceitou a sua oferta, ele propõe no seu coração tirar a vida do seu irmão, conforme nós vimos aí nesse próprio texto. Então veja como é desastroso alguém quando resolve tomar uma decisão contrária à vontade de Deus. Nós temos também um outro exemplo na palavra de Deus, no Novo Testamento, não é tão drástico como esse, mas foi num encontro de duas irmãs com o Senhor Jesus Cristo, na aldeia onde Jesus se hospedava com frequência, que era na casa de Lázaro, Maria e Marta. E o evangelista Lucas, ele escreve lá no seu evangelho, no capítulo 10, os versos 39, 41 e 42, dizendo o seguinte, tinha Maria uma irmã chamada Marta, e esta, aliás, inverti aqui, tinha Marta uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então veja, Marta, ela decidiu atender o Senhor de uma outra forma, talvez fazendo lá uma boa alimentação, uma boa refeição, mas a refeição é algo que pode esperar um pouco. Maria, no entanto, ela se prostra ali, queda-se aos pés do Senhor para ouvir os seus ensinos. Eu penso, irmãos, que nós temos que saber aquilo que é prioridade, aproveitarmos as oportunidades que Deus nos dá. Nós sabemos que hoje, por exemplo, nós temos pessoas que deixam de aproveitar a vida mais jovem e o tempo que tem, né, com mais tranquilidade de aprender, tem a mente melhor, e deixa de aproveitar de ler a Bíblia, deixa de aproveitar de ouvir os mais experientes, os mais idosos, e mais tarde vão perder realmente. Nós possamos aproveitar esse tempo. Eu sei que hoje é muito difícil, houve um tempo no passado em que os pais assentavam com os filhos, às vezes na calçada, ficava até tarde ali conversando, né, demonstrando essa intimidade, essa familiaridade, essa amizade em família. Hoje nós não temos muito esse tempo, aliás, até temos, às vezes nós não sabemos administrar bem, né? O fato é que Deus nos orienta que nós devemos aproveitar as oportunidades, remir o tempo, de fato, porque os dias são maus. E aqui Marta não, ela se preocupa em dar uma boa refeição e quem sabe, né, preocupada ali com o Senhor Jesus na sua casa, queria dar o melhor, mas realmente poderia esperar um pouco. Maria não, ela senta aos pés do Senhor e de fato tem esta orientação preciosa e Jesus a elogia por essa sua decisão e repreende Marta, que estava ansiosa, estava preocupada com seus afazeres domésticos. Então que nós, assim como Maria, possamos separar um tempo especial para estar na presença do Senhor. Ainda que nós não possamos fazer isso fisicamente, como Maria teve essa oportunidade, nós podemos ter um momento a sós com Deus no nosso quarto, lendo a palavra e falando com o nosso Pai. Agora, o que pode mais acontecer? Primeiro, se perder quanto a fazer a escolha certa. Segundo, se perder quanto a discernir os valores corretos. Eu penso que hoje nós temos enfrentado esse problema tão grave
discernir aquilo que é correto, diante de tantas informações que recebemos, tantas fake news, que às vezes nós não sabemos o que é correto e o que não é. E nós temos alguns exemplos na palavra de Deus, mas eu citei apenas dois, de duas pessoas que tiveram comportamento, né, que não souberam discernir de forma correta e tiveram também suas consequências. O primeiro texto está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, que é um texto bem conhecido, nosso, né, que quando fala de Ananias e Safira. Eu quero ler apenas os 4 primeiros versículos, que diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, atentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então veja, Ananias e Safira aqui tomam uma decisão equivocada. Eles não souberam discernir os valores corretos. Eles queriam ofertar ao Senhor, quem sabe ali até com uma boa intenção, mas provavelmente porque ele vira no capítulo anterior o exemplo de Barnabé, que a Bíblia diz que deu tudo, colocou tudo aos pés dos apóstolos para atender às necessidades. E aqui eles, ao invés de serem honestos, serem íntegros, eles podiam simplesmente dizer que estavam oferecendo parte daquilo que lhes pertencia, mas não, eles disseram ali que estavam ofertando tudo ao Senhor. E Pedro, pela iluminação do Espírito Santo, percebe que eles estavam mentindo, e já sabemos as consequências de um e de outro, porque Pedro, num primeiro momento, exorta Ananias pela mentira que cometeu, e ali ele cai morto. Depois vem a esposa, 3 horas depois, e Pedro pergunta a ela se de fato era aquele valor que eles tinham vendido a propriedade. Ela confirmou, também mentindo, entrando em acordo com seu marido para desagradar a Deus, ou seja, não discernindo esses valores corretos. Mas nós temos também um outro exemplo, em Atos 8, os versos 18 e 19, falando de um homem mágico chamado Simão, e ele então praticava mágica, e com certeza ele ganhava dinheiro. Mas quando ele vê o evangelho chegando em Samaria, através de Filipe, e as curas, os sinais, os milagres que eram feitos, ele começou a seguir Filipe de perto e foi até batizado, se tornou membro da igreja. E mais tarde, quando Pedro vem ali, ora com aquela igreja, e quando Pedro orava e o Espírito Santo descia sobre aquelas pessoas, eles, como no princípio, eles falavam ali em línguas, ou seja, eram abençoados. Ele então vê aquele e propõe a Pedro, oferece até dinheiro para ter aquele dom também. Então veja, não discernindo os valores, se equivocando, e nós sabemos também as consequências deste fato. Mas o que fazer ainda? O que pode acontecer se perder quanto à prática dos princípios morais puros? Nós não vamos ler o texto, mas eu vou deixar ele mencionado aqui para os irmãos poderem ler em casa. É Romanos 1, 18 a 32. Ali fala de pessoas que têm práticas incoerentes, práticas abomináveis diante do Senhor. E ele começa dizendo que a ira do Senhor se manifesta contra toda a impiedade e perversão dos homens. E ele vai descrevendo uma série de situações onde a prática do homossexualismo, do lesbianismo era praticada na época e que Deus condena veementemente, e dizendo que eles pagariam por isso. Um dia eles iriam sofrer as consequências deste ato. E em 1 Coríntios 6,18, a palavra de Deus dá uma ordem muito clara para nós sobre essas práticas, né, morais puras. E diz assim: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então veja, aqui Deus nos desafia a não nos perdermos, para que nós possamos de fato ter práticas de princípios puros, princípios morais que agradam ao Senhor. E nós devemos passar isso também aos nossos filhos, para que eles sejam orientados, esclarecidos desde a infância sobre aquilo que desagrada a Deus. E ainda, o que pode acontecer quando se prender a valores errados? Se perder quanto ao conhecimento da vontade do Senhor. Então, um grande perigo é esse: as pessoas, por se prender a valores errados, muitas vezes equivocam na interpretação bíblica. E o próprio Senhor Jesus faz uma dura repreensão àqueles que em seu nome praticam sinais, praticam milagres, e usando o próprio nome dele, usando a palavra dele. E ele exorta dizendo o seguinte, lá em Mateus 7, versos 21 a 23.
Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então veja, o fato de se perder ou pelo fato de se prender a valores errados, as pessoas perdem também o conhecimento da vontade do Senhor. E aí praticam tudo aquilo que nós temos visto na atualidade também. Se imagina, na época de Jesus já havia essa prática, imagine hoje, quando muitos mercadejam a palavra do Senhor e orientam pessoas a terem práticas de fato que desagradam a Deus e perdem o senso do conhecimento do Senhor. E nós somos desafiados de fato a sermos honestos conosco mesmo, com o nosso Deus, até porque nós não temos como esconder de Deus. A palavra de Deus diz que tudo está claro, está patente aos olhos do Senhor. Que Deus nos dê graça, irmãos, de podermos nos prender os valores corretos e jamais nos deixarmos levar para os valores errados, ainda que muitas vezes sejamos tentados. Eu sei que na atualidade, diante de tantas coisas que têm acontecido, e até mesmo neste momento que estamos aí, né, na fase de declaração de imposto de renda, como nós somos tentados a omitir aquilo que nós temos para burlar a lei, para pagar menos impostos, ou seja, estamos agindo de forma incorreta, de forma injusta, desonesta. Que Deus nos dê graça para que nós possamos entender isto à luz da palavra de Deus. Eu concluo dizendo que a graça de Deus nos alcance a cada dia, para que não nos deixemos prender por coisas que venhamos a nos arrepender. Pelo contrário, que façamos as escolhas certas, discernamos os valores corretos, praticamos os princípios morais puros e conheçamos mais e mais a vontade do Senhor. Este é o desafio que eu deixo para nós nesta noite, estarmos diante do Senhor em sinceridade, procurarmos fazer sempre a vontade do Senhor, como diz lá em Romanos 12, né? Que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. E é isso que nós desejamos nesta noite, estar praticando para a glória e a honra do nosso Deus. Eu quero orar com os irmãos, encerrando esse nosso pequeno estudo, essa pequena meditação sobre se prender a valores errados. Pai, nós te agradecemos, te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos conhecer a Tua Palavra. Obrigado, Pai, porque um dia a Tua graça nos alcançou, o Senhor nos justificou, e quando nós praticamos ou praticávamos aquilo que desagradava ao Senhor, e ainda hoje, tantas vezes, nós fazemos escolhas erradas, e muitas vezes sofremos as consequências dos nossos atos. O Senhor nos dê graça, ó Deus, para que, arrependidos, possamos voltar ao pé da cruz, para que ali, ó Deus, possamos fazer exatamente aquilo que o Senhor Jesus fez, vivendo uma vida reta, íntegra, justa, e nos desafiando a sermos perfeitos como perfeito é o nosso Pai. Ajuda-nos, pois, a cada dia a vivermos em conformidade com a Tua santa e bendita vontade. Nós oramos, Pai, gratos, em o nome de Jesus. Amém. Que o Senhor assim nos abençoe, irmãos, e nos ajude a vivermos para a glória dEle. Amém.